Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! Os direitos de crianças e adolescentes são garantidos por lei desde 1990. Nesta semana, a Lei número 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 33 anos. É um grande feito da sociedade brasileira que reuniu normas e regras jurídicas com a intenção de proteger integralmente nossos pequenos e jovens. Se tornou um marco regulatório dos direitos humanos na nossa história, Rafael Ferri. E não apenas no Brasil, Raquel Carneiro, o ECA foi a primeira legislação na América Latina com o objetivo de proteger menores, validando tratados internacionais naquele momento. E conosco, para nos contar esse momento histórico, o juiz aposentado João Batista Costa Saraiva, também consultor da Unicef, para o tema Infância e Juventude, com um importante papel no desenvolvimento do ECA. Por que o Brasil tem um papel tão significativo, Dr. João Batista? Nesse período todo, se acumula uma série de avanços importantes na organização da sociedade, nos direitos e nos mecanismos instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. Na verdade, o Brasil, antecipando-se a muitas nações, trouxe para o âmbito da normativa infraconstitucional os mandamentos esculpidos na Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, o reconhecimento da criança como sujeito de direitos e um conjunto de avanços notáveis que foram consagrados na Constituição de 88, antecipando-se a própria Convenção, nos artigos 227 e 228, mas que em realidade expressam aquilo que as Nações Unidas estavam, digamos, a elaborar desde 1979, porque o processo de construção da Convenção levou 10 anos e resultou concluído em 89. O Estatuto, de certa forma, é a versão brasileira desta Convenção, ao regulamentar os artigos 227 e 228, que, em certa medida, traduzem, digamos assim, uma ementa daquilo que se constituiu a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. O ECA trouxe uma nova visão sobre o tratamento e a proteção da criança e adolescente em âmbito jurídico. Se antes eram tratados como mero objeto de intervenção ou ação estatal, hoje crianças de até 12 anos incompletos e adolescentes de até 18 anos são entendidos como sujeitos de direitos. Assim, houve várias mudanças em vários institutos, como a adoção. Quem nos conta é o juiz Daniel Englert, da Primeira Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Ele regrou o direito à convivência familiar e comunitária, na mesma linha da Constituição Federal, garantiu que a criança e o adolescente possa conviver com a sua família de origem ou, não sendo possível, com uma família substituta, trouxe o direito à não discriminação, ao não tratamento diferente entre filhos, independentemente se ocorreu adoção ou são filhos biológicos. Ele regrou, do ponto de vista processual, o direito de aquele que tem 12 anos ou mais, acima de 12 anos, ser ouvido em caso de adoção, ou seja, ser colhido o seu consentimento. Ele estabeleceu que, em regra, grupos de irmãos devem ficar juntos, salvo alguma situação que contraindique isso, no caso concreto. Regrou a irretratabilidade e irrevogabilidade da adoção, né, que estabelece uma série de direitos em casos de algum problema futuro. Ele regrou também o estágio de convivência para fins de adoção, antes que ela ocorra. Ele estabeleceu um cadastro dos interessados em adotar, com o regramento da forma em que ocorre, e depois a ordem cronológica. Ele trouxe normas sobre o apadrinhamento afetivo, para que crianças que eventualmente estão acolhidas poderem ser apadrinhadas durante o tempo em que lá estão. Ele garantiu o direito a quem for adotado de conhecer a sua origem biológica, se assim o quiser. Ele trouxe direitos sucessórios a essas crianças e adolescentes,
Então, todos na linha de igualdade, de não diferenciação de tratamento. Trouxe também normas processuais, como tempo de andamento dos processos e outras questões muito importantes no dia a dia. E por falar em adoção, foi a partir do ECA e dos seus vários direitos assegurados que vários tribunais de justiça no país passaram a desenvolver projetos e ações utilizando da tecnologia para proporcionar o encontro de pais e filhos. O TJ Gaúcho, por exemplo, criou o aplicativo Adoção e o Dia do Encontro. O juiz corregedor e coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude, Luiz Antônio de Abreu Johnson, nos explica. Outro momento de aproximação, né, daqueles inscritos, né, devidamente habilitados, com as crianças que hoje estão institucionalizadas, estão acolhidas institucionalmente, ou com mais, numa linguagem mais simples, aqueles que estão em abrigos e que não têm uma família. Então é necessário que nós envidamos esforços e temos o aplicativo. O aplicativo também ele é muito exitoso, né? Ele tem uma possibilidade de aproximação, e se tu fores ver estatisticamente, o aplicativo ele tem um número de adoções concretizadas, é o maior número de adoções concretizadas se deram pelo aplicativo. Esse aplicativo foi uma ferramenta desenvolvida em conjunto pelo Poder Judiciário, com o apoio da Pontifícia Universidade Católica PUC, lançado também no ano de 2018. E são projetos todos, né, de um significado muito importante na área da infância e juventude. Na comarca de Santo Ângelo, município no noroeste do Rio Grande do Sul, se desenvolve o projeto Famílias Acolhedoras. Desde 2011, 206 crianças e adolescentes já passaram pelo projeto. E hoje, Dr. Luiz Carlos Rosa, juiz da Infância e Juventude, como está o projeto Famílias Acolhedoras? Aqui em Santo Ângelo, hoje, nós temos 26 acolhidos em 21 famílias acolhedoras. Nós temos 31 famílias acolhedoras habilitadas ao acolhimento. Além disso, em todos os municípios da comarca, nós temos serviço de acolhimento familiar. Em São Miguel das Missões, nós temos 6 acolhidos, em Entre Juiz, 6 acolhidos, e em Vitória das Missões, 1 acolhida. De sorte que temos a certeza e a convicção, pela experiência que nós temos no serviço de acolhimento familiar, que se trata da melhor opção, da opção possível, da opção imaginável para que a gente possa preservar o interesse das crianças e adolescentes. É necessário que a criança e o adolescente tenha uma família, que ela seja inserida, se ela for retirada da sua família, que ela seja imediatamente colocada em uma outra família. No caso, família acolhedora, que vai ter todo o cuidado, uma atenção individualizada, um cuidado individualizado. O Brasil tem hoje mais de 5.000 crianças e adolescentes à espera de adoção. Por outro lado, mais de 34.000 famílias estão dispostas a adotar. Uma conta que não fecha em razão dos perfis. Grupos de irmãos, adolescentes acima de 16 anos e menos de 15% das crianças são negras. O projeto Busca Ser é mais uma iniciativa do Judiciário Gaúcho que busca transformar essa realidade. Não é, Dr. Johnson? Ele tem por objetivo uma busca ativa por familiar. O que significa isto? Aquela criança ou adolescente que são classificados como difícil colocação em família substituta. Mais especificamente, grupos de irmãos, adolescentes já com uma idade avançada e aquelas crianças e adolescentes com problemas de saúde. É um dos projetos mais sensíveis da coordenadoria. Em síntese, é garantia do direito à convivência familiar e comunitária previsto constitucionalmente aquela criança e adolescente que foi, por um ato judicial devidamente fundamentado, ela foi afastada da sua família
de origem, porque foi vítima de maus tratos, abandono, enfim, todas aquelas causas jurídicas que representam verdadeira violação de direitos. As transformações somente na adoção foram muitas, rompendo paradigmas. Mas e na socioeducação, um tema tão sensível à nossa sociedade? Conosco, a doutora Carla Aveline, da 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Está na norma, está na lei, mas tem que virar norma, né? De que os adolescentes, por exemplo, privados de liberdade são meninos sujeitos de direitos, né? Ou meninas. Quando a gente pensa, como eu já trabalhei na vara de família, a gente não tem essa diferença aí para ver como esse tratamento ainda, com esse olhar minorista, tem muito a ver com a questão de raça e classe. Quando a gente pensa nas varas de família, onde o público infantil ou juvenil é de uma classe mais privilegiada, seja da classe média baixa, porque consegue acessar mais a justiça para, então, em busca dos seus direitos, ao passo que no sistema socioeducativo a gente ainda tem, a maior parte dos adolescentes ainda são da periferia, né, são da periferia, de um contexto empobrecido, e apesar da gente estar num estado onde a maior parte da população é branca, a maior parte dos meninos que ingressam no sistema socioeducativo é negra, né, ou seja, preta ou parda. E isso é uma questão que isso é um dos sinais, né, desse racismo estrutural e institucional. Esse é um dos sintomas, quando a gente percebe essa população que ainda continua num contexto ainda de violação de direitos. Por isso que a gente pensar no ECA e depois no próprio SINASE, que vai regulamentar toda a questão do sistema socioeducativo, da gente necessidade de reafirmar cotidianamente que esses adolescentes não estão ali nos pedindo, por exemplo, favores para acessar um curso profissionalizante, para ter suas questões, né, do dia a dia que possam lhe conferir dignidade. Isso é um direito que eles têm. Doutora Alessandra Couto Oliveira, também juíza na comarca de Pelotas, que também desenvolve um trabalho de referência na área da infância do Rio Grande do Sul. Qual seria o grande desafio do ECA para que seja um instrumento jurídico ainda mais eficiente para proteger nossos pequenos e jovens? O grande desafio é tornar concreto, é efetivar o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, passados 33 anos, ainda vemos muitas situações de violência contra a criança, muitas situações de violações de direito. Então é preciso um investimento forte pelo poder público na área da infância e da juventude, principalmente na área da primeira infância. É preciso que a sociedade e as famílias se informem e se conscientizem sobre os direitos das crianças. As pessoas precisam entender, por exemplo, que a violência não é uma forma de educar. E todos precisam ter consciência de que garantir os direitos das crianças é dever de todos, né? Da família, da sociedade e do Estado. O Judicast vai terminando, mas lembre-se, o Disque 100 também recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes todos os dias da semana. As denúncias são anônimas e a ligação gratuita. Você também pode baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Qualquer dúvida ou informação, procure os canais de comunicação do Poder Judiciário mais perto da sua casa. Obrigado pela parceria, Raquel Carneiro. Eu que agradeço, Rafael Ferri. O nosso Judicast conta com a edição e trilha de Mário Melo. E se você quer ouvir edições anteriores, utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes, no endereço radiotemes.com.br, ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.